Boa noite, boa noite, boa noite você de casa, boa noite você que está me assistindo nesse momento, nessa semana tão especial para todos nós. Meu muito boa noite, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar nesse momento conosco. Quero aproveitar para agradecer a você do Brasil inteiro que colaborou com a Casa de Inácio Daniel e a gente conseguiu arrecadar 1.642 caixas de chocolates. Então, nós arrecadamos 1.642 caixas de chocolates para trazer alegria, né, para essas crianças nessa Páscoa. São as crianças atendidas pela Casa da Caridade, são crianças de algumas instituições parceiras nossas também que nós atendemos, crianças no interior do Nordeste. Então, nosso muito, muito, muito obrigada por sempre poder contar com você. Você que é colaborador, você que torce, você que ora, que reza pelos nossos trabalhos. Muito obrigada. A nossa campanha de sexta ainda continua e você pode entrar no @Inácio Daniel Oficial e ver todos os projetos. São 16 projetos que nós atuamos e vocês podem entrar lá para ver a promoção dos projetos, a entrega das doações, como é que esse projeto é levado adiante, tá bom? Muito obrigada, um beijo para todo mundo, um beijo para o pessoal de Franca, para o pessoal de Santarém, em Portugal, o pessoal de todos os lugares do Brasil que tem tanto carinho por nosso trabalho. Meu muito obrigada e um beijo muito grande no coração. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós estamos vivenciando essa semana e que vivenciamos ao longo desses 40 dias, que é a Quaresma. Não vamos falar desse tema apenas na visão do Espiritismo. Eu sou espírita, vocês sabem disso, mas eu sou a espírita que entende o espiritismo como algo muito maior do que qualquer doutrina determinada ou de qualquer regra. Para mim, espiritismo é Deus. O espiritismo está dentro de todas as religiões, conforme nós já conversamos por várias vezes. Então, hoje nós vamos falar da Quaresma no sentido geral, na essência do que ela significa, em como nós podemos atuar também nessa Quaresma, como os espíritos veem o planeta Terra neste momento, como eles atuam neste momento. E antes, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos materiais, os olhos físicos, para que a gente possa levar uma prece a Deus, para que a gente possa se conectar com a divindade, com a espiritualidade amiga, que está presente aqui na minha casa, na sua casa, em todos os lugares. Porque Jesus já disse que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele lá também estaria. Pai amado, Pai de misericórdia divina, nós te pedimos nessa noite, Senhor, a clareza nos pensamentos, a paciência no caminhar, a paciência no agir. Nós te pedimos, Senhor, abraça cada alma que está assistindo nesse momento. Dá um abraço em cada alma. Tira de nós todo sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, todo problema psicológico, todo problema oriundo da violência, brigas familiares, desemprego, todos os problemas que nos assolam nesse momento. Nós te pedimos pela tua misericórdia, Senhor, age em nós. Nós somos o teu templo, nós somos o templo do teu divino Filho e nós te rogamos pela tua paz. Nesse momento te pedimos, visita cada lar, ó meu Senhor, visita todos os irmãos que estão necessitados de ti, aqueles que clamam pelo teu nome. Visitai os lares que estão enlutados pela entrega de um ente querido, de um ente amado à pátria espiritual. Visita cada um dando conforto, dando a paciência, trazendo a alegria de volta no verdadeiro sentido de que a vida continua. Visita, meu Senhor, todos os hospitais, sopra ar naqueles pulmões que mais precisam e visitai cada leito, lhes levando a saúde, a paz, a tranquilidade e a força para lutar. Pedimos também, Senhor, que visite os nossos irmãos em estado de necessidade, nos assentamentos, nas favelas, nos lugares mais pobres deste Brasil. Visita cada um e lhes leva a esperança de que muitos agirão.
Visita, Senhor, cada asilo, cada orfanato, cada lar de recuperação, os nossos irmãos viciados, Senhor, aqueles que passam o processo dessa doença. Visita cada um, Senhor, dando toque de paz, de cura da dependência, de muito amor. E tudo isso, Senhor, que nós te pedimos, não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Então, nessa noite, nessa terça-feira, eu estou gravando numa terça-feira, vocês assistirão na quarta, mas nós estamos dentro da Semana Santa, não é? Da semana chamada de Santa. Nós já passamos o processo que é da Quaresma, os 40 dias que antecede, não é? A ressurreição de Jesus Cristo, a morte e ressurreição. Para os nossos irmãos católicos, é uma festa muito especial, e eu digo festa no sentido de não da comemoração, mas da lembrança e da atuação deles nesse momento, não é? É uma data muito importante, porque eles veem a tríade pascual, não é? A paixão e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eles têm todo um ritual a se fazer durante esses 40 dias e principalmente dentro dessa semana, onde eles relembram todo o Calvário de Jesus Cristo, todo o processo que o levou até o Calvário, até a sua ressurreição, até a sua Páscoa. Então, essa semana é uma semana de grande importância, e não digo só aos nossos irmãos católicos, mas ao planeta inteiro, à humanidade inteira. Nós sabemos que a espiritualidade amiga, ela aproveita, né, desse momento em que os nossos corações estão unidos em oração, pela conversão, alguns de nós na penitência, fazendo isso em memória do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, para nos alertar sobre o amor, para nos alertar sobre o perdão, para nos alertar sobre se doar ao próximo, a amar o próximo. Então, nesse momento em que a terra está envolta desses sentimentos, das orações, das requisições, não é? Da abnegação de muitos em vários votos e propósitos. Neste momento, a espiritualidade amiga age, reconfortando pessoas, tirando os nossos irmãos das regiões mais densas, não é? Resgatando os nossos irmãos e aproveitando, não é? Desse momento de amor, de muita paz no nosso espírito, no nosso coração, para agir da melhor forma. Primeiro, nós que somos espíritas, sabemos que o espiritismo ele não prega um ritual, ou ele não prega rituais ou amuletos, todos nós sabemos disso, né? Tem um livro que diz o que não é o espiritismo. É um livro muito bom de se ler, de forma didática, é um livro que eu recomendo. Mas uma coisa a gente sempre tem que levar atenção, a gente tem sempre que colocar em primeiro lugar. O espiritismo não proíbe nada, não há proibições dentro do espiritismo, porque a doutrina acredita no livre-arbítrio de cada um. Então, dessa forma, nós não cultuamos rituais ou amuletos, mas nós também não temos proibições. Eu creio muito que a nossa afinidade, que a nossa conversa, que a amizade que nós travamos, que a nossa relação que travamos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, é muito particular, é única de cada um. E cada um se expressa da maneira que melhor lhe convier, que for mais confortável a essa relação, para ser agradável aos olhos de Deus. Então, nesse momento em que grande parte dos nossos irmãos vivenciam esse ritual, muitos de nós espíritas também vivenciamos. Não por cultuar o ritual, mas por cultuar o significado desse processo. Sim, cultuar o amor. Nós prestamos culto ao amor o tempo inteiro. O nosso lema é sem caridade não há salvação. E a caridade pode ser entendida também como amor. Assim como várias traduções bíblicas traduzem caridade como amor. Então, nesse momento, muitos de nós estamos vivenciando também a Quaresma. Estamos vivenciando esse amor. Porque a relação nossa com Deus, com a espiritualidade, é única.
Não é livro, não é letras que vai ditar como é a sua relação com Deus, mas é só entre você e Deus. Nós, pelo menos a grande maioria mesmo, nós somos criados em lares católicos ou lares que faziam a quaresma. É muito normal nós nos lembrarmos do momento em que os nossos avós, né, os nossos pais, tios, se reuniam no domingo de Páscoa, se reuniam na Sexta-feira Santa, não é? Para promover ali essa Semana Santa. Na quaresma, eles faziam propósitos e votos de coisas que eles não iriam fazer em respeito a esse momento único que Jesus vivenciou, a entrega que Jesus vivenciou por nós. Então, é muito normal que nós tenhamos vivenciados, e por isso mesmo nós devemos guardar o respeito à quaresma, o respeito às tradições, não é? Sejam elas católicas, evangélicas, nós temos tradições também. Não é apenas o ritual religioso, mas é também uma tradição cultuada dentro do seio das famílias. É uma tradição que demonstra entre pais e filhos, entre avós e netos, demonstram a disciplina, demonstram o entendimento, demonstram os nossos ancestrais, não é? Tentando nos mostrar o verdadeiro caminho da religiosidade. Não é da religião que nós estamos falando, é da religiosidade. O verdadeiro caminho da espiritualidade, mostrando a importância que toda essa história e o papel que Jesus Cristo desempenhou e ainda desempenha, mas nos levando a vivenciar uma história da qual nós não estávamos presentes. E que com isso eles mantiveram vivos ao longo dos milênios de anos, não é? Vive essa tradição, vive essa história, nos mostrando o quão triste é cada pedaço dela, porque demonstra, não é? Demonstra a humanidade como pequena, demonstra a humanidade agindo no calor da emoção, quando crucifica um espírito tão evoluído como Jesus Cristo. E aí você deve pensar assim, pois é, poderia ter crucificado o bandido, né? Quando foi salvo, salvar o bandido, naquela escolha que Pilatos deu. Ora, assim esse pensamento também é errado. A humanidade não deveria crucificar ninguém. Naquele momento não deveria haver uma escolha, nem lógica nem ilógica. O que não deveria ocorrer é a barbaridade de querermos fazer a justiça divina com as mãos humanas. Então, naquele momento de escolha, nenhuma escolha deveria ser feita. Aquilo aconteceu por um processo da humanidade, um processo de aprendizagem, um processo em que nós vemos quanto somos crucificados ao longo do tempo. Ainda hoje somos crucificados pela nossa cor de pele, crucificados pela nossa religião, pelo nosso status social, pela nossa classe social, pela nossa orientação sexual, não é? Nós somos crucificados dentro da cibernética, dentro da internet, dentro do grupo, dentro do trabalho, porque por mais que Jesus tenha vindo numa missão de ensinamento, ainda assim nós insistimos em propagar a violência, ainda assim nós insistimos em propagar as coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Então, quando nós propagamos essa tradição, esse culto religioso que é a quaresma, não é? Que além de ser um culto religioso, é um culto amoroso. Um culto de muito amor tem muito, muito a ver com todos nós. A quaresma nos ensina muitas, muitas, muitas coisas. Nos ensina lições grandiosas. Você que está em casa hoje, você que sendo espírita, sendo evangélico, sendo católico, não importa. Mas você que passa por um processo de luto, você vai entender melhor o que significa a quaresma. Você que passa pelo processo de ter entregado um ente querido, um ente amado à pátria espiritual, vai entender o processo da quaresma com os olhos amorosos que ele deve ser visto. Veja, na quaresma, esses 40 dias que antecedem, não é? Os acontecimentos, nós dedicamos a nos lembrar do sacrifício, do Calvário e da morte de Jesus, como bem da sua ressurreição. Do renascimento.
Ressurreição é assim como está qualificado na Bíblia e como nossos irmãos de outras religiões, né, de outras doutrinas, entendem. Mas o nosso principal objetivo hoje aqui não é esclarecer termos ou colocar termos cada qual em sua doutrina ou sua religião, mas é falar de uma forma geral, universal. Por isso que eu estou falando em ressurreição. Então, você vê que nesses 40 dias, e principalmente nessa semana, a chamada Semana Santa, nós temos o propósito da lembrança. Nós cultuamos a saudade do nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais que nós saibamos que Jesus visita nosso plano, que Jesus visita nosso planeta diariamente, ainda assim nós temos a saudade. E não nós cultuamos nesses 40 dias a saudade, a lembrança de como foi o Calvário, a lembrança de como Jesus se portou, de como nós nos portamos enquanto humanidade, aqueles que vivenciaram a época. E de quanto Jesus foi forte o suficiente para aceitar o que deveria ser. E a sua mãe Maria, que o pegou no colo, que o pegou nos braços, e que assistiu todo aquele procedimento de missão do filho, que foi dolorosa. E que depois todo mundo assistiu à ressurreição. Todo mundo vivencia a vida após a morte. A vida eterna. E assim é você que está em casa também. Você vivencia a dor do luto, você aprende com a saudade, você vivencia a dor da entrega, até que você esteja pronto a vivenciar a certeza de que a vida não tem fim, de que a vida continua. Então, a Quaresma ela vem com variados ensinamentos para o nosso dia a dia. E é bacana porque eu vou comentar com vocês algo que o Daniel, meu mentor, fez com o nosso grupo, propôs ao nosso grupo da Casa da Caridade. Nós somos 124 voluntários, dentro do grupo. E há 2 semanas, mais ou menos, um pouco mais, o Daniel fez uma proposta para o grupo, para que eles, de forma liberta, sem pensar em doutrina, em religião, ou em que religião cada um professava a sua fé, eles pudessem se colocar no lugar dos nossos irmãos católicos que fazem votos ou propósitos, como os nossos irmãos evangélicos falam, fazem votos e propósitos durante essa quaresma, por exemplo, não consumir bebida alcoólica, não consumir algo que lhe pareça vício, algo que você acha que não pode ficar, algo que fugiu do seu controle. Então, muitos deles escolhem um voto, né? Escolhem um voto que seria muito difícil de se praticar no dia a dia ou que nunca conseguiram e fazem isso durante a quaresma. E o normal é que nós, de outras doutrinas e outras religiões, nós criticamos muito dizendo que não é esses votos que Jesus quer, que Deus quer, mas sim os votos do coração, não é? Que Jesus não quer sacrifícios. Enfim, nós achamos uma bibliografia extensa com milhares de palavras para criticar um voto ou um propósito de um irmão de outra religião. Mas nós nunca paramos para pensar que pelo menos durante aqueles 40 dias eles irão fazer algo que talvez nós, de outras religiões, não nos propusermos, não fazemos. Estamos fazendo justamente o contrário. Em 40 dias, eles podem ficar libertos de alguns vícios que atrapalham a vida e nós não. Então, o Daniel fez uma proposta para que o grupo pudesse escolher algo que já estava fugindo do controle ou algo que você colocasse uma inspiração tão forte que você acreditasse que não podia caminhar sem aquilo, que não conseguia caminhar daquela forma. E o grupo fez uma lista e seguiram. Amanhã será o último dia desse propósito que o Daniel fez com eles. E seguiram bem, e seguiram fazendo o propósito, mas durante o tempo a gente ia acompanhando o grupo e perguntando, e eles iam nos dizendo da dificuldade que era fazer esse propósito, da vontade que eles tinham de fazer aquilo que eles tiraram, da vontade que eles tinham de comer aquilo que eles tiraram, ou de beber aquilo que eles tiraram. Enfim, nós fomos acompanhando, o Daniel foi acompanhando a dificuldade que eles tiveram. E
Nós chegamos a algumas conclusões juntos, Daniel, muito sábio, me mostrando qual era o propósito disso tudo também. O primeiro propósito é o respeito às crenças alheias. E por que esse é o primeiro propósito, né, do que o Daniel propôs para o grupo? Porque nós temos um desrespeito que é velado dentro de nós em falarmos muitas vezes sobre os rituais praticados pelos nossos irmãos de outras religiões, porque nós colocamos aquilo como se fosse uma grande facilidade. Ah, mas é fácil tirar o chocolate durante 40 dias. Então tire. É fácil tirar, de não falar palavrão, como colocar. Então pare. Nós estamos sempre criticando os atos feitos em nome dos nossos irmãos, dos outros, para com a divindade, e não nos colocamos no lugar. É difícil fazer voto, é difícil fazer propósito, é difícil deixar de fazer algo que você entendia como algo muito importante na sua vida. Então, o segundo propósito desse voto que o Daniel fez com que eles fizeram, dessa experiência, era mostrar para os nossos irmãos ali do grupo que a fé com que esses votos são feitos, são muito mais bem vistos por Deus até do que o próprio voto. Mas é o momento em que eles se entregam, em que eles dizem: tudo que eu acredito ser mais importante para mim neste momento, eu deixo de fazer para relembrar, como penitência, como conversão, para relembrar que Jesus se sacrificou pelos meus erros. Jesus se sacrificou para nos ensinar, para dar o caminho à humanidade, para gerar o caminho verdadeiro até a vida eterna. O terceiro propósito é que quando nós olhamos a lista, Daniel avaliou a lista tinha muitos itens, como alimentos, como não falar palavrão, a lista tinha de não comer pão, de não comer doce, de não comer chocolate. Muitos. Mas observamos que não tinha ali na lista um voto em que você poderia dizer: irei pedir perdão a alguém que eu magoei. Não houve esse voto. Teve até o voto de paciência com alguns familiares, mas não teve o voto do pedido de perdão. Mas não teve o voto da abnegação familiar, de se colocar no lugar do outro. Não teve um voto ligado ao critério sexual. Não teve um voto em prol de uma caridade. Não teve um voto nem da caridade material, nem da caridade moral. Todos os votos foram relacionados ao pessoal, relacionados à própria pessoa. E esse é um outro ensinamento que o Daniel me mostrou e mostrou para o grupo num todo. Nós temos a tendência a querer abrir mão daquilo que não é tão importante, daquilo em que nós sabemos muitas vezes que nós conseguimos ficar, e alguns nem conseguiram. Mesmo nos votos considerados pequenos, alguns não conseguiram dentro do grupo cumprir. Imagine os verdadeiros votos, aqueles votos que são de ensinamento. Porque nós sabemos que a questão da comida não é o deixar de comer o alimento, essa proposta do voto, mas é deixar de tornar esse alimento algo sobre a sua vida, algo que ultrapassa o limite do equilíbrio dentro da sua vida. O deixar de comer o chocolate, o deixar de comer o pão, não é em si pelo alimento, mas é pela disciplina de se dizer: Senhor, eu estou aqui, e em teu nome, eu sou capaz de abrir mão de algo que eu não esteja fazendo em concordância. Porque me falta o equilíbrio ao consumir esse alimento. Me falta o equilíbrio em consumir essa bebida. Me falta o equilíbrio nos momentos que eu mais preciso, e aí eu começo a falar muitas bobagens. Me falta a paciência com os meus filhos. Me falta a paciência com a minha família.
E durante esses 40 dias, Senhor, eu vou votar em teu nome. E é interessante mesmo que o grupo inteiro sofreu muito durante essa semana sobre esse voto. E foram coisas pequenas. E alguns não conseguiram. É para nos mostrar o quanto ainda ligados à matéria nós somos. É para nos mostrar o quanto pequenos dentro desse patamar divinal nós ainda estamos. É para nos mostrar que nós não devemos criticar a fé alheia nos votos que são feitos no ritual da quaresma, que é feito por nossos irmãos, porque é muito difícil. É difícil se abrir mão de algo em homenagem a alguém, algo que você realmente gosta, algo que realmente você sinta falta. Um outro ensinamento é que, na realidade, nós precisamos não fazer sacrifícios. Isso não é sacrifício. Todos esses votos que nós fazemos durante 40 dias deveriam ser feitos durante a vida, durante a experiência terrestre. Mas votos verdadeiros. Votos de grande relevância à espiritualidade e à divindade. Se você não conseguiu deixar de falar um palavrão, se você não conseguiu deixar de comer um chocolate ou de fumar, por exemplo, se você não conseguiu durante esses 40 dias, que dirá conseguir cumprir os votos divinais, de pedir perdão, de reconhecer o erro, de reconhecer que tem que mudar, de reconhecer que sua vida está sem equilíbrio. Sem equilíbrio na parte material da alimentação. Se você voltou à alimentação, é porque está sem equilíbrio. Se você voltou à bebida, é porque você reconhece que está em desequilíbrio. Se você voltou ao cigarro, é porque você reconhece que está em desequilíbrio. É se reequilibrar. Essa é a proposta. E nesse momento, se você volta durante a quaresma, que é a lembrança do Deus vivo, não é do Deus morto. É a lembrança do Deus vivo que lutou. É a lembrança do sacrifício feito por Jesus Cristo, que abnegou de muitos dos seus desejos, porque Jesus nasce humano, reencarna humano neste planeta. E abnegou de muitos desejos humanos que nós temos. Da comida, da bebida, da vivência. Jesus abnegou. E nós criticamos aqueles que tentam fazer por 40 dias e muitas vezes nós não fazemos em momento nenhum da nossa experiência terrestre. Então, essa experiência feita com o grupo da Casa da Caridade foi muito válida, inclusive para mim, porque eu também voltei. Quem me acompanha há algum tempo sabe que fui evangélica, fui católica, ainda sou, porque eu sou espírita em doutrina. E para mim o espiritismo está em todas as religiões. O espiritismo ele não faz acepção de pessoas, nem tampouco segrega. Ele junta, ele traz para dentro da doutrina as pessoas que ainda não têm o conhecimento de que ela não é uma religião. Ela é uma doutrina que ensina a filosofia do amor, que ensina a filosofia do perdão, que ensina a filosofia da caridade e do não julgamento. O Espiritismo acolhe todas as religiões, dentro dos seus rituais, dentro das suas crenças, dentro da sua profissão de fé. Então foi muito importante, porque quem me conhece sabe que eu tenho um relacionamento individual com os votos. Eu voto a Deus quando eu acho necessário. Mas isso é um relacionamento particular, meu, da Mayra com Deus. E aí pode ser seu com Deus também, ou pode não ser. Se você não acha que há relevância entre você e Deus, esse voto, se você não acha que isso te conecta mais com Deus, tudo bem, é uma postura que é sua e é respeitável. Mas aqueles que acreditam também devem ser respeitados, não é? Então, o ensinamento dessa quaresma é justamente nós lembrarmos, né, dos propósitos divinos, da essência divina, daquele que nos criou, daquele que nos amou, daquele que veio ao mundo e foi chamado de Cordeiro porque se sacrificou.
E a quaresma vem isso, vem no momento de penitência, não é? Vem no momento de conversão. No momento que essas bases não são só tradições religiosas, são tradições familiares. Não é só do catolicismo, é judaico. É muito antes ainda do judaísmo, já tem crenças vindas, muito antes. É o respeito a isso, é o respeito a esse momento que eles tentam ressignificar. A quaresma é para que a gente possa entender todo o calvário, toda a tormenta que Jesus passou e a vitória dele, glorificado, renascido, como Filho de Deus vivo, presente nesse plano, a nos justificar, a justificar o seu amor por nós, a justificar a sua paciência por nós. Ele foi capaz de sacrificar. Ele foi capaz de entregar a própria vida terrena para nos mostrar que o amor vence, que o exemplo vence, que o perdão vence, que a fé é a liga que dá junto a todos os tijolos que nós tentamos colocar ao longo da vida. Ele foi capaz de entregar o bem mais precioso que ele tinha naquele momento, na nossa visão pequena, que era a vida física. E nós não somos capazes, muitas vezes, de votar algo tão pequeno em nome dele. E quando não somos capazes ou quando não acreditamos, vem a crítica, não é? Então, nesse momento de quaresma, que nós possamos relembrar o ensinamento do exemplo de Jesus. E eu separei a passagem de Marcos, que justamente fala sobre esses momentos finais de Jesus Cristo, não é? Fica em Marcos, capítulo 15. Nós vamos iniciar no capítulo 15, dizendo: Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Veja bem. Mesmo acusado, Jesus nada retrucava, ou respondia, ou tentava usar do seu prestígio que já havia naquela época com uma boa parte ali da população para se justificar. Ele simplesmente nada respondia nas acusações. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu. De maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Até esse momento, nós podemos ler e vivenciar com a leitura o momento em que era escolhido entre Jesus Cristo e Barrabás, que era um criminoso que estava preso por ter praticado um ato. E foi escolhido Barrabás. E nesse momento, mesmo no momento em que nós clamamos pela quaresma, ou para repensar os nossos atos, ou para a conversão, nós temos a tendência a dizer: por que não crucificou Barrabás, né? E soltou Jesus? Mas é justamente esse o nosso erro. É que, na verdade, a gente não deveria crucificar ninguém. Nós crucificamos as pessoas por nos achar melhor, maior. E, na verdade, nós somos todos irmãos. Em aprendizado contínuo, em aprendizado diário, em renúncia diária.
E aí, quando perguntado o que se faria com Jesus, a multidão grita: crucificam. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Jesus foi crucificado, mas antes disso foi açoitado, foi escarnecido. Antes disso foi cuspido. Antes disso foi violentado. E nesse momento, nessa quaresma, nesses dias que nós resguardamos, nós já paramos para pensar quantas pessoas nós já nos encarnecemos, nós já cuspimos. E não é cuspir no sentido literal, não é da saliva, mas é cuspir no sentido de menosprezar, de colocar as pessoas para baixo. Para nos tornarmos grandes, nós desmerecemos as pessoas. Quantas vezes nós já agimos assim? E cada pessoa com qual nós praticamos esse ato representa Jesus Cristo. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar da Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançado sobre eles a sorte, para saber o que cada um levaria. Há a passagem de Simão, que ajuda Jesus. Quem de nós, no momento em que os nossos irmãos estão sendo crucificados, seja por quem for, seja pela mídia, seja pelo público, seja pela humanidade, seja no trabalho, seja dentro da família, seja próximo a nós, quem de nós toma a cruz do irmão e carrega? Quem de nós faz isso? Quem de nós pratica a caridade? Porque praticar a caridade é tomar a cruz do outro e carregar também um pouquinho. Porque por mais que você não esteja com fome, com sede, com frio, você toma a cruz daqueles também que está com fome, com frio, com sede, e pode, pelo menos, amenizar aquela caminhada. E pode amenizar o peso daquela cruz carregada. Quem de nós faz isso? E aqui na história, conforme a história vai se passando, eles dizem que logo depois que crucificaram Jesus, eles começaram a brigar para quem? Quem ficaria com as vestes? Repartindo aquilo que Jesus deixava de material. Olha que mesquinho. Olha como se pensa sempre no material. Mudou muito daquela época para cá? Será que nós ainda estamos muito voltados ao material? A prata, o ouro, a matéria? E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Muitas vezes nós, quando nós conclamamos uma fé, quando nós professamos uma religião, uma crença, nós somos chamados dentro da nossa fé, muitas vezes, por aqueles que dizem: mas se tu tens fé, por que acontece isso contigo? Se tu tens tanta fé em Deus, se esse Deus é tão grande na tua vida, por que levou um ente querido que você amava tanto? Por que você está desempregado? Por que você separou conjugalmente? Eles promovem a dúvida
dentro da nossa fé. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Ora, pediram para Jesus descer da cruz para mostrar que era o Rei. Logicamente, ele não o fez. Logicamente, ele segue a sua missão. E é mais um ensinamento. Quando nós somos colocados à prova, dentro da nossa fé, dentro do nosso trabalho espiritual, dentro da nossa caminhada, nós não devemos usar isso para comprovar. Nós não devemos usar isso para fazer com que as outras pessoas acreditem no mesmo que nós. Nós não devemos utilizar da espiritualidade para nos fazer comprovar. Isso é uma vivência. A fé, a espiritualidade, as missões são vivências. Não é ver para crer, mas é crer para ver. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactane, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois do alto a baixo. E o centurião que estava defrontando dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Nesse momento você consegue vislumbrar que Jesus mesmo com dor, Jesus mesmo sofrendo a dor física, a dor espiritual de estar ali, entregando naquele momento as suas últimas forças para a humanidade, para que ela crescesse na fé, para que ela crescesse no amor. Ainda assim, ele seguiu forte. É um ensinamento para mim, é um ensinamento para você, de como nós devemos seguir forte, mesmo diante das nossas provas, dos nossos obstáculos. De como nós devemos ultrapassar os nossos limites pequenos de humano e entrar nos nossos limites de espíritos que somos. Nós somos espíritos em corpos humanos. Nós devemos ultrapassar esses limites materiais para que possamos conseguir chegar na verdadeira essência do amor divinal. E ele continua dizendo: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavado numa rocha, e o revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o punham. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir-lhe. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas.
Porém ele disse-lhes: não vos assustei. Buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas do temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àquele que tinha estado com ele, os quais estavam tristes chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda assim o creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Relatos de Marco. Hoje nós somos os discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que nos deu a honra de nos chamar de irmãos, aqueles que nos abençoou para pregar o seu verdadeiro evangelho, que é o amor ao próximo, que é para pregar o seu verdadeiro evangelho de perdão, de paz. Nós somos os discípulos que, com a ciência, com a medicina, nós podemos curar aqueles que foram permitidos ter a cura. Nós que pregamos dentro dos templos, das igrejas, dos centros espíritas, nós que pregamos com os nossos exemplos. Nós somos os discípulos de Jesus Cristo deste momento, trabalhadores de última hora. E como discípulos e trabalhadores, vamos sempre respeitar uns aos outros. E principalmente os momentos em que vivenciamos a fé em Deus, a fé em Cristo e as lembranças. Então, que essa quaresma tenha sido para você um momento de renovação, um momento de união, um momento de perdão, um momento de se avistar como pequeno, na pequenez dos seus votos, em dizer: ora, se eu não consigo fazer tão pequeno, eu preciso crescer. Mas não crescer diante de Deus, é crescer dentro de mim e deixar que Deus cresça sobre mim. Não é? João já dizia que eu diminua e que tu cresças, Senhor. E que durante toda essa semana você possa contemplar o que Jesus passou, o que Jesus vivenciou para nos exemplificar. E que quando chegue o domingo da Páscoa, quando chegue o domingo que representa a vida, que representa que a morte nunca existiu, mas é tão somente uma passagem, quando Jesus renasce dentro do coração de cada um de nós, quando Jesus nos demonstra uma verdadeira fé a ser exercida, que vocês possam ter uma Páscoa, uma Semana Santa de muito amor, de muita conversão, de muito respeito e de muito, muito autoconhecimento da pequenez e do que se deve melhorar. Muito, muito obrigada por estarem comigo nesta noite. Muito obrigada por todo o acompanhamento. E agora eu vou convidar vocês a fechar novamente os olhos físicos para, neste momento, agradecer à espiritualidade amiga e ao Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, que nos permitiu estarmos hoje aqui neste momento, a conversar, a raciocinar, a exemplificar, a pensar de uma forma divina. Senhor Deus,
Nosso muito obrigado, a nossa gratidão é eterna por todos os dons permitidos no nosso dia a dia, por todas as coisas alegres que nos acontecem e também por aquelas que nós não consideramos alegres, mas sim tristes. Obrigados pelos ombros fortes, pela força que nos deste em continuar neste planeta, a lutar, a nos fortificar em Teu nome. Agradecemos todas as bênçãos, agradecemos o poder de poder caminhar, poder falar, poder ouvir, poder sentir as Tuas palavras junto contigo. Nós te entregamos o nosso coração e te dizemos com todas as palavras do nosso ser que nós o amamos de todo o nosso ser. Que assim seja. Muito obrigada, boa noite, feliz Páscoa, que essa sua semana seja muito abençoada e já já a gente se vê de novo. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Que assim seja.